Olá, futuros biólogos e futuras biólogas, tudo bem com vocês? Bom, nessa nossa aula de hoje de parasitologia, nós vamos falar um pouquinho sobre a classificação biológica. Eu sei que vocês já devem ter visto um pouquinho da sistemática, da taxonomia em outras disciplinas. Contudo, tendo em vista a necessidade de nos utilizarmos muito dos nomes científicos, bem como das terminações, dos sufixos, dos prefixos, das espécies que outrora vamos estudar a nível de agente etiológico, de hospedeiros intermediários, definitivos, vetores e por aí vai. É essencial que dentro da disciplina de parasitologia nós tenhamos uma base para a classificação biológica para que possamos de imediato compreender as relações que os seres vivos possuem a fim de que sejam de fato determinados como um membro de um determinado táxon e nomeados daquela forma específica. Então é muito importante que todas as nossas aulas tenhamos um subsídio da classificação biológica para compreender de fato como funcionam aqueles organismos a nível de classificação, a nível de nomenclatura, a nível de pronúncia, tá bom? Então, acredito eu que esta aula, embora já ofertada em outras disciplinas, acaba sendo essencial para o nosso estudo. Então, eu sugiro que quem não tenha tido uma base em sistemática, em taxonomia, trabalhando os conceitos de cladística, de filogenética, eu espero que vocês busquem um pouquinho de conhecimento a respeito dessas áreas para que de imediato os danos de uma possível não visualização do conteúdo sejam minimizados e que vocês possam seguir naturalmente nessa nossa disciplina de parasitologia. Então, sem mais delongas, eu quero convidá-los a refletir sobre a biodiversidade. Esta que é a base para a classificação biológica. Uma vez que a biodiversidade representa a variedade de espécies existentes no planeta, na biosfera, de indivíduos considerados seres vivos, torna-se indispensável compreender e organizar essas espécies. Ora, se apenas de insetos, que nada mais são do que um grupo específico dentro do filo Arthropoda, no reino Animalia, nós temos 1 milhão de indivíduos distintos já classificados e acredita-se que não conhecemos grande parte dos demais seres que estão dentro desse grupo, mas que ainda não foram identificados, já compreendemos o quão grande é a biodiversidade de nosso planeta. Uma vez que nós tenhamos em mente que são mais de 2 milhões de indivíduos distintos que existem e são classificados como seres vivos, e que esse gráfico, inclusive, que for adicionado nesse slide, está obsoleto, tendo em vista as descobertas mais recentes. Contudo, ele já ilustra grande parte da biodiversidade existente no nosso planeta. Então, imaginem que se temos todas essas espécies, todos esses seres aí numa grande variedade e a cada dia que se passa nós compreendemos que não conhecemos grande parte das espécies, é essencial organizá-los e compreender que os vertebrados, os vírus, os fungos, os protozoários, as plantas superiores, as algas, as bactérias de formas similares, os insetos e os outros animais são indivíduos que de imediato precisam ser organizados, sistematizados de acordo com suas características. Mas que tipo de características? Bom, tendo em vista a grande quantidade de espécies que existem na natureza, para serem estudados, os seres vivos
temos que agrupá-los conforme sua morfologia, sua fisiologia, sua estrutura e sua filogenia. Partindo desse pressuposto, eu preciso que vocês compreendam alguns termos que são essenciais e que são tão subjugados pelos professores de biologia, muitas vezes, tá? Nem sempre, mas muitas vezes, são subjugados, sim, principalmente a nível de ensino fundamental e ensino médio, e isso culmina em erros primários, tá? Eu creio que vocês compreendam a minha preocupação quanto à termologia, quanto aos conceitos. Uma vez que o indivíduo tenha compreendido um conceito errado, ele não irá, de fato, ter uma aprendizagem significativa mais para frente no que se refere a o próprio conteúdo mais denso e interpretativo. Então, os erros primários comprometem toda uma sequência de aprendizagem que possa vir a não ser efetivada frente a um termo que fora definido erroneamente no passado. Então, os termos que eu quero dar ênfase nesta aula de hoje serão, primeiro, morfologia. Logia significa estudo. Estamos carecas e cabeludos de saber que logia significa estudo. E morfo. Morfo, dependendo de seu emprego, pode ser prefixo para forma, aspecto ou aparência, ok? Então, eu posso dizer que a morfologia é o estudo da forma, do aspecto, da aparência, do visual. É a análise do externo, é a análise do indivíduo, do ser vivo, a características físicas, visuais que eu mesmo possua. Então, a morfologia é compreensão da forma, do aspecto do indivíduo. Segundo, fisiologia. Logia, novamente, aparece como sufixo para estudo e físio como prefixo para funcionamento. Físio compreende exatamente as informações concernentes os fenômenos físicos, químicos, bioquímicos, estruturais que de imediato ocorram no indivíduo para que ele garanta a sua sobrevivência. Então, todo ser vivo tem uma série de fenômenos fisiológicos que ocorrem dentro de si para garantir que de imediato ele continue a sobreviver no meio em que habita. Essas reações químicas, esses fenômenos físicos, essas transformações bioquímicas que irão acontecer dentro do organismo a nível de funcionamento do ser, nada mais são do que as unidades elementares da fisiologia, ok? E por fim temos a anatomia, que muitas vezes é confundida diretamente com a fisiologia, bem como com a morfologia e até mesmo com a morfofisiologia, que é o estudo do aspecto e do funcionamento de determinadas estruturas, de determinados tecidos, de órgãos e por aí vai. Eu posso estudar, minha gente, a morfologia celular e compreender que existem vários tipos de células com aspectos distintos. Posso estudar a fisiologia de cada célula dessa, compreendendo que cada uma tem uma função específica. E eu posso estudar a anatomia celular? De jeito nenhum. A anatomia ela funciona apenas em nível de macroestruturas e não compreende células e tecidos. Então, a anatomia é o estudo de estruturas grandes, estruturas mais complexas, como órgãos e sistemas. Então, quando eu analiso aquela estrutura em específico, eu estou falando de anatomia.
tá bom? Contudo, se eu estiver falando de nível celular, eu estou estudando a citologia ou a biologia celular, como eu prefiro chamar. Se eu estou estudando o tecido, eu estou estudando a histologia. Se eu estou estudando o aspecto, a forma, eu estou estudando a morfologia. E se eu estou estudando o funcionamento, as funções, eu estou estudando a fisiologia. A filogenia, para não ficar um termo solto dentro dessa nossa aula, é nada mais, nada menos que a busca por relacionar os indivíduos a nível genético e evolutivo. Contudo, vocês vão perceber que ela não vai entrar na nossa aula de hoje. Portanto, eu peço que vocês estudem um pouco mais sobre aquela boa e velha história dos 5 reinos, dos 3 domínios e até mesmo da árvore filogenética. Revisem os conceitos de filogenética, de cladística, revisem os conceitos de anagênese, de cladogênese, revisem todos os saberes essenciais para você entender de fato como funciona a evolução dos seres vivos. Mas nessa aula nós vamos nos concentrar em compreender um pouquinho da história da nomenclatura e suas regras. Portanto, lhes apresento ou lhes reapresento Carl von Linné, também chamado de Carolus Linné ou Carole Linnaeus ou ainda Carlos Linneu. Linneu nada mais é do que o pai da nomenclatura científica. Ele, no século XVIII, começou a estudar as características dos seres a fim de agrupá-los em táxons, com o intuito, primeiro, de nomear as espécies. Então, existia inclusive um ditado que o pessoal usava muito ao se referir ao Linneu, que era exatamente o seguinte: Deus criou e Linneu classificou. Esse ditado, que hoje é muito difundido, que muito se brinca e até se questiona a respeito do ditado que existia, se deve justamente a um fato de que Linneu praticamente rotulou todos os animais, principalmente os animais e as plantas, porque eram os organismos mais estudados na época. Claro que aqueles processos de revisão e revisitação dos 5 reinos, né, que posteriormente ficaram 5 reinos, né, porque na época de Linneu eram apenas 2 grandes grupos, plantas e animais, e só. Mas com o surgimento dos protistas, que posteriormente deram ênfase para o surgimento dos grupos dos Monera, posteriormente dos protistas, né, e tiveram toda uma reestruturação, a influência de Whittaker, a influência de Lee Margolin, a influência de Carl Woese e todas as transformações filogenéticas que contribuíram para a transformação do sistema de classificação de seres vivos para algo mais complexo como a árvore da vida. Tudo isso não era de conhecimento de Linneu, então ele tinha que se concentrar em desenvolver algo que pudesse ser passado para as próximas gerações de cientistas de um modo mais simples, mais rápido, mais prático e que fosse algo livre de tantos erros. Portanto, ele criou algumas regras baseadas justamente na sua ideia de nomenclatura. E ele precisou organizar os seres em grupos, de acordo com suas características, como vimos anteriormente. E a esses grupos ele denominou táxons. Na verdade, taxon, porque o plural é taxa, ok? Então, cada unidade grupal que de imediato reuniu os seres vivos e lhe permitia classificá-los e nomeá-los, ele chamou de taxon, e o conjunto deles taxa. O reino, o filo, a classe, a ordem, a família, o gênero e a espécie, que vocês aprenderam lá desde o fundamental
até o médio, e alguns até com uma espécie de anagramazinho para facilitar a sua decoreba, o reficofagem, basicamente foi a unidade básica, o esqueleto da nomenclatura zoológica. Claro que com o passar dos anos, novos grupos foram sendo inseridos entre os já existentes e deu-se origem às tribos, aos próprios grupos, até mesmo aos, vamos dizer assim, aos grupos derivativos, como o caso do supra, do sub, do infra, certo? E do sub, acho que eu falei supra, super, sub e infra, né? Então, nós temos todos esses prefixos sendo adicionados a alguns grupos aí para que a gente de imediato classifique os seres. E é importante destacar que dentro de um reino existem vários filos, dentro dos filos existem várias classes, dentro das classes várias ordens, dentro das ordens várias famílias, dentro das famílias vários gêneros e dentro dos gêneros várias espécies. Então essa ramificação é dada, contudo, o nome é basicamente o termo que Linneu julgou como sendo essencial para seu trabalho se tornar efetivo e ele poder de fato classificar os seres vivos. E ele determinou regras para a nomenclatura binominal. A primeira regra que podemos citar, graças ao blog da Maria Clara, fantástica descrição, fantástica síntese dessas regras, e faço uso dela aqui, portanto, gostaria de fazer essa ressalva e dar a César o que é de César. Parabéns, Maria Clara, pelo teu blog, fantástica a síntese que você fez a respeito das características utilizadas por Linneu para definir as regras de nomenclatura binominal. Portanto, trazendo como primeira regra, cada espécie é designada sempre por duas palavras em latim. A primeira, escrita com inicial maiúscula e correspondente ao nome do gênero ou nome genérico a que a espécie pertence. A segunda, escrita com inicial minúscula, designando-se por restritivo específico ou epiteto específico, sendo apenas usada quando acompanhada do nome do gênero. Então, vê só. Como é que funciona? O nome que Linneu resolveu atribuir às espécies era baseado em, entre aspas, nome e sobrenome. Tá? É como se o gênero e a espécie, dois nomes, por isso nomenclatura binominal, fossem responsáveis por determinar qual seria a alcunha que o indivíduo iria portar de agora em diante. Então, o Homo sapiens, por exemplo, determinado por Linneu como sendo o nome científico para o ser humano, foi registrado em 1758 e em seu livro, tá, que é o Sistema Naturae, que vocês viram a capa nos slides anteriores, e de imediato apresentava-se como sendo o nome da espécie humana, mas era constituído por Homo, que seria o seu epiteto genérico, também chamado de nome genérico ou gênero, tá? E sapiens, que seria o seu restritivo específico, ou também chamado de epiteto específico, ou ainda mais espécie, tá? Então, o nome da espécie como um todo é Homo sapiens. Sempre que eu for falar da espécie, eu falo Homo sapiens. Contudo, se me solicitarem o epiteto genérico Homo, o epiteto específico sapiens, nunca diga que a espécie é sapiens, porque a espécie não é sapiens. Sapiens é o epiteto específico. Contudo, a espécie é Homo sapiens. É uma junção, ok? Professor, então deixa eu ver se eu entendi. Sempre vão ser dois nomes e esses nomes têm que ser em latim? Isso, tem que ser em latim. Mas por quê?
Por que em latim? Porque o latim é uma língua morta. Do mesmo jeito que é comum nós que falamos o português brasileiro, entre aspas, é comum que tenhamos as reformas ortográficas, as demais línguas também têm reformas ortográficas. E essas reformas provêm de uma série de fenômenos. Nós aqui no Brasil costumamos fazer uso de diversos estrangeirismos. Então, nós utilizamos, por exemplo, o abajur, que não é uma palavra de origem portuguesa. Nós fazemos uso de múltiplas palavras que provêm de outras línguas, né? Por exemplo, smartphone é um exemplo disso. Então, mediante essas situações, nossa língua é uma língua viva, que está em constante mudança, que recentemente sofreu uma reforma. E diante dessas possibilidades de mudança, não seria uma língua ideal para um sistema de nomenclatura, tendo em vista que ele não pode mudar. Um sistema de nomenclatura não pode mudar, porque senão eu vou ter que ficar fazendo revisões e revisões e revisões de todas as espécies existentes, de jeito nenhum. Logo, optou-se pelo latim, tendo em vista que ele é uma língua morta, tá? Uma língua que não sofre mudanças, uma língua que não sofre alterações. Portanto, esta é a primeira regra. O nome da espécie deve ser dado por epiteto genérico e epiteto específico, ambos escritos em latim. A segunda regra diz que a designação dos grupos superiores à espécie é uninominal, escrita com inicial maiúscula e podendo ser em latim ou na língua do utilizador. Então, acima da espécie, ou seja, acima do gênero, melhor dizendo, para ficar mais fácil de vocês compreenderem, acima do gênero, todo e qualquer nome que esteja dentro do reino, do filo, da classe, da ordem, da família, do gênero, da espécie, deve ser uninominal, tá? Um único nome. Então, a família, por exemplo, do Homo sapiens deverá ser homínide, certo? Um único nome, uninominal, com a inicial maiúscula. Pode ser em latim? Pode. Mas também pode ser na minha língua. Eu posso utilizar o português. Sim, posso utilizar. Mas o mais recomendado ainda é latinizar a palavra, ok? Ou utilizar-se de algum termo que de imediato seja em latim. E claro que é muito difícil você descobrir uma família nova, ok? Aliás, é muito difícil entre aspas. É muito difícil a gente idealizar isso. Contudo, é uma realidade e ocorre todos os dias. Né? Biólogos por aí ao redor do globo costumam descobrir novas espécies diariamente. Então, é muito importante que você saiba que a língua base da nomenclatura binominal é o latim, ok? Já a terceira regra diz que o nome da família obtém-se acrescentando a terminação id, ou aportuguesando para vocês entenderem melhor, idai, a raiz do nome de um dos gêneros desta espécie. No caso dos animais, ou acrescentando acea ou aci, no caso das plantas. Há, no entanto, exceções. Então, o que isso significa? Que toda família, se for de animais, vai receber idai, que na verdade é pronunciado id, e toda a família de vegetais vai receber a terminação ACA, ACAI, na verdade, que é denominado, né, pronunciado através do latim como ACI, ok? Nessa determinação, essa regra não se pode mexer. Portanto, toda família vai ter essa terminação. Subfamílias, ou seja, abaixo das famílias, nós vamos utilizar inai ou ini, ok? Superfamílias, oidea,
ou oide, ok? Subtribo ina e tribo ini. Então, sempre manter-se atento nas regras de nomenclatura. Isso ajuda, inclusive, a você reconhecer o que de imediato representa aquele nome. É uma tribo? É uma família? É um gênero? É uma espécie? O que é, afinal de contas? É uma subfamília? Essas regrinhas ajudam bastante. Para designar uma subespécie, utiliza-se uma nomenclatura trinominal. Opa! Se houver um grupo de seres que se ramifica em uma subespécie, como por exemplo o Homo sapiens sapiens, nós temos a necessidade de adotar um terceiro nome. E a nomenclatura deixa de ser binominal e passa a ser trinominal. Como é o próprio caso da espécie humana. Tem o Homo sapiens sapiens. Tá? Aí nós temos mais duas abaixo, né? Nós temos mais dois exemplos, que é do Anopheles niçorhynchus darling e o Felis silvestris silvestris, que é o gato, né? Bom, então a quinta regra traz a seguinte informação. Os nomes do gênero, espécie, subespécie, são escritos todos em latim e normalmente em itálico. No caso dos manuscritos, deverão ser sublinhados. Nem todo mundo tem a habilidade de deixar a letra um pouquinho deitada, em itálico, no caso. Mas você pode adotar o sublinhado caso seja escrito à mão, tá bom? Então, itálico se for digitado e manuscrito pode sublinhar. Por fim, as duas últimas regras. À frente do nome da espécie deve escrever-se em letras de texto o nome ou a abreviatura do nome do taxonomista que, a partir de 1758, depois do sistema Nature, atribuiu o nome científico. E pode citar-se também a data de publicação do nome da espécie, sendo esta data colocada a seguir ao nome do autor, separada por uma vírgula. Então sempre vai ser o seguinte, eu vou colocar o nome do gênero, Apis, o nome específico, melífera, Apis mellifera, abelha. O nome do autor, ou uma espécie de abreviatura, né, que aí no caso foi o de Linneu, então Linnaeus, e a data de publicação, que foi em 1758, quando ele publicou o Sistema Nature. Ok? Então essas são as regras de nomenclatura binominal. Eu espero que vocês tenham pego essas regras, estudem, transcrevam-las e façam um aprofundamento maior. Existe um livro específico que é bem legal, que são as normas eu não vou lembrar exatamente o nome do livro agora. Eu faço uso dele de vez em quando, eu tenho o PDF dele aqui, mas eu não sei exatamente como se chama, não lembro agora como se chama, mas ele é uma espécie de livro de regras para nomenclatura científica, certo? Então ele é bem bacana, dá para você fazer uso. Eu vou ver se eu encontro e se eu encontrar eu deixo na descrição do vídeo, tá bom? Então a gente encerra por aqui. Permaneçam estudando um pouquinho de classificação biológica, atentos à pronúncia das espécies. Eu espero que a minha pronúncia não tenha sido errada em algum momento, mas que tenha servido como base para vocês, tá bom? Então, fique com Deus, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.